Seja muito bem-vindo. Você direto ao ponto, tá bom? Se você atua, por exemplo, em uma empresa técnica, é um autônomo, talvez um microempresário, ou já tem uma estrutura pequena ou média, de uma certa forma fornecendo, seja um produto ou um serviço para a indústria, provavelmente você já sentiu isso. O negócio até anda, mas parece que a cada passo que é dado exige um esforço além do esperado, ou seja, é um esforço demais da conta. E o que eu quero te mostrar aqui hoje, né, nessa conversa, é o seguinte: isso nem sempre acontece por falta de cliente, ou por falta de vendas, ou por falta de demanda, ou por falta de capacidade técnica. Na maioria das vezes, isso acontece por causa do modelo que sustenta o faturamento do negócio, da empresa, tá? Inclusive, ao longo dessa conversa, dessa aula aqui e das próximas, eu vou te mostrar como esse modelo ele pode ser reorganizado, ou seja, a evolução natural dos modelos atuais que já estão há décadas, principalmente para quem fornece para a indústria. E para quem perceber que precisa de direção mais próxima, né, um acompanhamento mais próximo para estruturar tudo isso e de uma maneira mais prática, ou seja, de forma prática, eu também vou abrir um espaço para um acompanhamento mais próximo dentro dos nossos programas mais próximo, né? Um programa num formato ali de mentoria, o que eu posso chamar ele agora de mentoria Código da Engenharia Lucrativa. Mas antes disso, né, de apresentar todo esse projeto, esse programa, eu preciso te mostrar uma coisa que quase ninguém percebe no mercado, principalmente se você tem uma empresa técnica. E se você fornece para a indústria, então escuta o que eu vou te falar. Talvez pode ser o que você estava precisando ouvir há muito tempo e até hoje não encontrou. Seguinte, depois de mais de 2 décadas, né, fornecendo produtos e serviços para a indústria, e eu vou ser mais específico, para a indústria metal mecânica, ou seja, transformar uma matéria-prima material, uma matéria-prima, em um produto, né, um bem final, seja para ser usado em uma linha de produção industrial, ou seja, para entregar para um cliente final, atuando, tendo a oportunidade de atuar nas linhas de produções milionárias de automóveis pesados, caminhões, ônibus e aeronaves, certo? Então, geralmente, o que que eu vou falar para quem são as empresas técnicas, né? Geralmente, escritórios de projeto, seja de projeto mecânico, projeto civil, projeto elétrico, projetos. Escritórios de engenharia também juntamente querem muitas vezes criar um novo posicionamento. Empresas de usinagem, caldeirarias, ferramentarias, empresas de manutenção industrial, a princípio, né? E empresas que prestam algum serviço dentro da cadeia produtiva. Então, tendo a oportunidade dessas 2 décadas, eu percebi, né? Eu vi skin the game vivendo o dia a dia. Eu vi um padrão se repetir muitas vezes. Que padrão, Cauê? Empresas tecnicamente boas, profissionais extraordinários, excelentes, além da conta, empresas que sabem o que fazem, empresas que resolvem o problema de verdade dos seus clientes, mas tudo isso, né? Tudo isso acontecendo, mesmo assim, trabalham mais do que deveriam para faturar o que faturam hoje. Ponto. Seguinte, quero trazer aqui para você aqui, né, uma percepção ali. Vamos fazer um diagnóstico ali, ó,
imediato aqui com você. Por que que isso acontece? Deixa eu, né, com base na minha experiência, nesses mais de 20 anos, essas 2 décadas, por que que isso acontece? Porque o modelo, né, que essas empresas operam costuma sempre ser o mesmo. Funciona assim: você executa, então você fatura. Você entrega, então o dinheiro entra. Então entra dinheiro, né? Pô, entregou, entra dinheiro. Só que tem uma coisa que poucos falam ou nem percebem. Esse modelo, ele tem um efeito colateral. Ele funciona, mas ele tem um efeito colateral. E esse efeito colateral, toda vez que entra mais demanda de serviço, entra junto mais operação, ou seja, mais execução, mais trabalho. Parece que tá bom, né? Nossa, não, tá entrando mais serviço. Mas depende. Por quê? Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Mais operação, mais execução, né? Mais horas de máquina, mais trabalho, né? Depende do modelo, do formato. Mas uma empresa técnica em geral, quanto mais operação ela tem, né? Mais entra, mais essa operação traz pressão, pressão interna. E mais pressão interna traz mais custos, traz mais desgastes, traz mais retrabalho, traz mais acúmulo dos erros dos processos que não foram ajustados, eles vão empilhando, porque tem que ser, né, continuamente sendo ajustado. E traz também mais dependência de pessoas, ou seja, a formação de novos profissionais, ou depender de pessoas para entregar ali na data, mas eu tenho um tempo de ciclo ali de entrega. Em outras palavras, mais dificuldade para manter a empresa funcionando com margem, ou seja, o caixa tendo margem, respiro, margem líquida, lucro, quanto dinheiro sobra. Não importa quanto fatura, importa quanto sobra. Seguinte, mais pressão para mais custo, né? E aí o que parecia ser um crescimento, né? Parecia ser crescimento, tá aumentando tudo, parecia ser crescimento, começa a ficar pesado para o negócio, principalmente para o caixa. Agora, vem cá, pensa na sua realidade atual. Se quiser, compartilha aqui comigo aqui no chat. Seguinte, hoje, se você parar por alguns dias, né, o dinheiro, por exemplo, o dinheiro ele continua entrando com força, com a mesma força. Na verdade, é uma pergunta. Hoje, se você parar por alguns dias o seu negócio, o dinheiro continua entrando com a mesma força? Responde aqui embaixo. Ou se você estiver vendo essa conversa, essa aula depois, deixa nos comentários. Ou a empresa ela desacelera junto. Vamos lá. Quantas decisões importantes no seu negócio ainda dependem de você? Depende da sua equipe ou da operação funcionando no limite? Quantas vezes você já sentiu que o problema não é a falta de mercado, não é a falta de cliente? Tem um monte de cliente, na verdade tem até concorrente, estou perdendo meus clientes, que estão há anos por concorrentes. Em outras palavras, né? O peso de sustentar o crescimento atual não faz mais sentido para tudo que foi aquele modelo conhecido. Então, vamos lá, de novo, vou repetir essa pergunta aqui, ó. Quantas vezes você já sentiu que o problema não era a falta de mercado, mas o peso de sustentar o crescimento do jeito atual?
Empresas técnicas trabalhando mais do que deveriam para faturar o que faturam. Então, é aqui que está o ponto. O problema da grande maioria das empresas técnicas não é técnico. Também não é comercial do jeito que a maioria imagina. O problema está no fato que o conhecimento técnico construído ao longo do tempo, né, o ativo mais valioso desse modelo de negócio, ele continua sendo usado apenas para executar a operação. E vem cá, executa aqui dentro, beleza? Ele melhora a operação? Sim. Acontece sempre? Não. Ele ajuda a entregar melhor? Sim. É feito a entrega contínua dessa forma? Nem sempre. Mas vamos lá, vamos deixar uma coisa. Mas não está sendo organizado, esse conhecimento técnico, ele não está sendo organizado de uma forma que também gere novas fontes de receita, novas entradas de dinheiro para o negócio. Existe, né, o conhecimento técnico para execução, mas existe uma outra maneira, um outro modelo para transformar esse conhecimento técnico em receita, em lucro. Mais importante, transformar em lucro, dinheiro que sobra no final do mês. E é isso, né, esse gap, essa diferença que deixa tanta empresa boa, empresa com 20, 30, até 40, 50 anos, 80 anos de existência servindo o mercado, mas lutando para se manter, né? E deixa tantas empresas boas presas num modelo pesado para a atualidade, para as demandas atuais. Agora, vem cá, olha que interessante. Dentro da maioria das empresas técnicas, já existe algo valioso demais. Processos que foram refinados, soluções que já funcionam, decisões que já viraram padrão, ou seja, um standard, um modelo padrão, ajustes específicos que evitam erro e, além de evitar erro, vamos falar o português mais claro, ajustes que poupam dinheiro no caixa, formas mais inteligentes de fazer aquilo que os outros ainda estão tentando descobrir. Ou seja, já existe algo valioso. É justamente uma forma mais inteligente de fazer aquilo que aqueles que ainda não conhecem estão tentando descobrir no dia a dia, investindo dinheiro, investindo tempo, perdendo dinheiro, tentando descobrir, porque não foi compartilhado ainda. E, vem cá, tem um caminho de compartilhar de graça e o monetizado. Meu, é um negócio. Vamos monetizar. Vamos transformar esse modelo em algo replicável, colocar dentro de um processo e de uma forma estratégica e comercial, eu consiga criar ativos que eu distribua esse conhecimento. E se alguém precisar de mais conhecimento ou profundidade, eu tenha níveis de acesso a esse conhecimento. Sempre pode entregar o processo, mas sempre vai ter aquela dúvida. E é justamente aí que você pode criar novas fontes de receita. A gente pode falar, né, produtos de alto valor no digital, produtos high ticket, tá bom? E isso tudo tem valor, né? Os processos, as soluções, as decisões, os ajustes, tudo isso tem valor, tá? O problema é que a maioria dos casos, né, esse valor, ele fica preso dentro da rotina.
da rotina interna. Só lá dentro. E lá fora, quem está precisando? Com base na minha experiência, muitos negócios quebraram sem saber que existia isso. E é triste, tá? É triste quando você tem um negócio que tem famílias e o negócio ele ajuda essas famílias a manterem a rotina da sua família, o bem proporcionar, né? Toda essa liberdade de escolha ali que cada um daqueles colaboradores tem, né? De acordo ali com a sua função. E seguinte, então, quando esse conhecimento técnico fica preso ali na rotina interna, esse conhecimento técnico, ele não é percebido como algo que também pode ser estruturado como um ativo de monetização imediata. E quando ele não é estruturado, ou ele não é intencionalmente planejado, é, produzido, preparado, né? Ele é formatado para gerar receita, ou seja, uma receita complementar à atividade principal. Existe atividade principal, ok. Mas por que que eu não posso criar novas fontes de receita complementares, onde não existe um custo direto, que nem a produção muitas vezes dos serviços da atividade principal, que na verdade já é um ativo, mas não é explorado. E a verdade é o seguinte: quando esses ativos valiosos que já tem dentro da grande maioria das empresas técnicas não é usado, não é estruturado e não é usado, ele não vira um ativo monetizado, ou seja, está falando de caixa na empresa, ele não vira uma nova entrada de receita para o negócio, e ele também não ajuda a aliviar o peso que a operação carrega de trazer dinheiro para dentro do negócio. Ou seja, aliviar o peso somente da execução da operação. Peraí, mas qual que é o ativo? Conhecimento técnico. Então, como é que eu transformo conhecimento técnico em receita, em dinheiro, em lucro? É isso que a gente está falando aqui, beleza? Então, foi exatamente por isso que eu escrevi um livro. 2 décadas depois, eu já estou no meu terceiro livro, tá? Então, eu escrevi justamente esse livro. Eu escrevi o Código da Engenharia Lucrativa, para organizar essa lógica de forma mais clara, né? Não como teoria distantes ou teorias acadêmicas. Não, estou te falando de 20 anos de campo, skin in the game. Eu estou falando de uma forma mais inteligente de chegar àquilo que a empresa já tem dentro e que muitas empresas técnicas têm lá dentro, né? Tem dentro, mas hoje elas não conseguem transformar o ativo mais valioso, que é o conhecimento técnico, em valor monetizável do jeito certo, de um jeito onde hoje faz muito sentido e tem muito potencial de transformar esse conhecimento técnico em algo escalável financeiramente para o negócio. Ou seja, pode complementar a receita da atividade principal ou pode ser naturalmente, como eu tenho visto ajudando a implementar, a atividade principal de muitos negócios. E aí a gente está falando de modelos de negócio, que é algo que eu adoro muito. Gosto de falar da parte de vendas, do modelo comercial, da parte da estruturação, né? Com base na minha especialização como consultor raiz, né? Formado ali pelo Sebrae, pela Falcone, consultores de resultados. Então, todas essas especializações vieram diante de uma necessidade de não quebrar o meu próprio negócio. Então eu entendi que antes de falar de publicidade, marketing e vendas, eu comecei a prestar atenção primeiramente no meu financeiro, na minha operação, como é que eu unia esses dois, mais o meu comercial, como é que eu criava um ecossistema integrado.
E mais importante, né, eu comecei a perceber que o comercial é a primeira alavanca desse motor, tá bom? E seguinte, vamos lá, vamos chegando aqui mais perto do final. Para quem decidir ir além, para quem quer entender, quer estruturar isso com um acompanhamento mais próximo, existe a mentoria Código da Engenharia Lucrativa. E é um acompanhamento voltado para quem quer organizar melhor o modelo de negócio atual e transformar conhecimento técnico em novas fontes de receita, em ativos, criar novas fontes de receita com mais previsibilidades que complemente muitas vezes a atividade principal do negócio. Você não precisa decidir nada agora, eu só quero que você saiba que existe um caminho mais próximo para isso. E se você decidir um caminho mais próximo, vai ter um link lá embaixo, na descrição, ou aqui em cima, depende de onde você estiver vendo essa conversa, vai estar aqui embaixo. Para vocês que estão aqui, ó, deixa eu colocar aqui o link para vocês aqui no chat. Tá aí para você falar com o meu time. Você quer conhecer esse programa mais próximo, ok? E antes de eu falar, né, de caminho, qual é o melhor caminho a seguir? A primeira coisa é ter clareza. Primeiramente, entender seu nível de maturidade, sobre qual que é o seu nível, qual que é o seu nível atual de maturidade. Deixa eu trazer aqui para você o que a gente tem como base, tá? Hoje eu sou um iniciante, um crescente, tá? Um iniciante. Hoje eu sou um especialista. Hoje eu sou um profissional. Hoje eu sou um autônomo. Hoje eu sou uma microempresa ou um microempresário. Hoje eu sou uma empresa de pequeno porte, hoje eu sou uma empresa de médio porte, hoje eu sou uma empresa de grande porte, madura e quero escala, mas sem aumentar os custos proporcionalmente à minha escala de crescimento. E é justamente que é aí que nasce o movimento crescimento sem colapso, né? O movimento e a arquitetura do crescimento sem colapso. Mas isso é conversa para outro momento, tá bom? Então, chegando aqui no final, se essa conversa, se essa aula te mostrou que talvez o peso do seu crescimento não esteja na falta de mercado, mas sim no modelo atual que opera o seu negócio, então já valeu. Sinceramente, se já entendeu isso, já valeu tudo. Seguinte, na próxima aula, na nossa próximo encontro, né, eu vou te mostrar como identificar aquilo que já existe dentro da sua operação e que pode começar a ser organizado de um jeito mais inteligente para gerar caixa, gerar dinheiro, receita, lucro para o seu negócio. Bom, porque na maioria das vezes o ativo já está aí e ele só ainda não foi enxergado desse jeito. E se você quiser começar por algum lugar, aqui embaixo, o livro, o Código de Engenharia Lucrativa, está o link para você adquirir uma oferta especial de lançamento, o livro O Código de Engenharia Lucrativa.